Vamos continuar conversando. Rosângela, estávamos falando... Das colônias. Isso. Nós temos uma colônia espiritual, vamos pôr aqui, em cima de cada cidade. Como é que você sabe, como é que você vai para uma colônia e não para outra? Como é que é isso? Então, aqui sobre a região metropolitana da Baixada Santista, nós temos a colônia Alvorada Nova. Ela fica um pouquinho acima da altura em que se localiza nosso lar, em plena ionosfera. E para lá vão os espíritos desta região e que têm por finalidade evoluir no próprio plano espiritual ou reencarnar para exercer a mediunidade. E nessa colônia também vão estudar e receber influxos magnéticos para poderem ter uma mediunidade melhor educada e melhor desenvolvida. Os que estão encarnados durante o sono, eles são levados para lá para fazerem esses estudos. Essa colônia, Alvorada Nova, ela tem as peculiaridades da região. Então, ela é uma colônia numa dimensão espiritual, mas ela tem praias, é rodeada pela Mata Atlântica. O governador da cidade é o Cairbar Schutel. Foi um grande espírita, fundador da Casa Editora Clarim. E lá existe a Casa da Criança, que é dirigida por uma figura também muito conhecida e muito querida nos meios espíritas, principalmente nas sessões de cura, que é a irmã Sheila. Sim. A forma da cidade é de uma estrela de 4 pontas. O acesso se faz por um trem azul. A estação fica na Praça Mauá, do lado daquela estátua que tem a ninfa da Fonte do Itororó, que é uma mulher deitada assim com uma conchinha, sim, saindo uma aguinha. Então ali os espíritos que desencarnam se dirigem primeiro por um posto de socorro que fica no canal 6 com o mar. Dali eles são conduzidos pelos índios tupis, que conhecem a mata, porque para o plano espiritual a cidade é como ela é, mas está envolta ainda na Mata Atlântica original. Então os índios conduzem a pessoa até ali a Praça Mauá, a pessoa entra no trenzinho azul e sobe até a colônia. E lá então, conforme a disponibilidade de estudos e de trabalhos, ela vai continuar evoluindo. A maioria dos que vão para Alvorada Nova não reencarnam, continuam estudando lá mesmo. Tem muitos detalhes sobre a nossa colônia. Para saber mais, eu indico o livro Alvorada Nova, que foi ditado pelo Cairbar Schutel para o Abel Gleiser. E é uma publicação da Casa Editora O Clarim. Tem inclusive desenhos que foram feitos mediunicamente. As pessoas que participavam dessas reuniões, elas eram transportadas até Alvorada Nova para verem como é que eram as praças, os campos. Hein? É muito bem detalhado e também a existência de Alvorada Nova e a sua estrutura foi confirmada por Chico Xavier. Em nosso lar mesmo tem uma passagem que eles estão esperando os caravaneiros que vêm com uma porção de cachorros latindo na frente, aquelas carroças, eles vêm de Alvorada Nova e de Valdo Franco também. E também nas imagens de transcomunicação instrumental, confirma exatamente tudo isso. Então, nos encontraremos em Alvorada Nova. Com certeza. Agora, falando assim em relação à morte, como é que a ciência vê essa questão? Vê com muito interesse e bastante cuidado, tanto que existe uma ciência da morte, a tanatologia. Sim. Né? Então, a doutora Elizabeth Kubler-Ross... Sim, fala dos 5 estágios. Isso, ela... Conversando, acompanhando pacientes terminais, ela queria compreender como é que era estar morrendo, né? E dali ela foi elaborando os seus estudos, os seus trabalhos, colocou os estágios de morrer. E o mais importante para a continuidade dos estudos científicos é que ele identificou vários casos de experiência de quase morte. Sim. E de visões em leito de morte. E a partir daí a ciência passou a considerar a morte como objeto de estudo. Como você falou no início, era um tabu. Nem a ciência tocava na morte e nem as pessoas, a sociedade, falava muito na morte. Era quase uma coisa assim. A única certeza que a gente tem, que vai morrer, mas ainda assim ficava
de lado. E com a doutora Elizabeth Kübler-Ross entra para o cunho científico. Aqui no Brasil, a Dora Encontre, no ano passado, fez o primeiro curso de tanatologia aqui na USP. E do trabalho que foi feito, dos estudos, das reflexões, das pesquisas, saiu um livro que se chama A Arte de Morrer. Olha só. Visão plural. Então ela pega como que diversas culturas, desde os nossos índios, aborígenes, até chegar aos grandes intelectuais, até os ateus, né? Que visão que eles têm da morte. Porque, na verdade, é muito difícil para as pessoas falarem da morte, entrarem em contato com a morte. Você acha que deveria existir uma educação para a morte? Sim. Do mesmo modo que existe a educação para a vida, nessa educação para a vida deveria estar inserida a educação para a morte. Desculpa. Porque a arte de morrer deve fazer parte da arte de viver. Sim. Quem vive bem, morre bem. Principalmente quem tem certeza da continuidade. Sim. Existem evidências científicas da vida após a morte? Existem, existem. Tem umas evidências que vêm da própria ciência espírita, do seu trabalho desde a época da codificação, mas centradas na mediunidade, nos efeitos físicos, nos efeitos intelectuais. E tem as evidências que vieram agora a partir da década de 1960 da ciência não espírita, né? Essa estuda experiência de quase morte, visões em leito de morte, experiência fora do corpo, regressão a vidas passadas, transcomunicação instrumental e casos sugestivos de reencarnação. Vamos falar mais no nosso próximo bloco. Não perca, não saia daí.